Hoje comemora-se o dia do óptico, do cego e do marinheiro. O programa Opção para a Vida, deixando você sempre muito bem informado. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero Senhor amado, és soleiro e eu esse barro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero transforma o meu ser, faz de mim um vaso escolhido para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser, eu quero que o crente, muitas vezes, ele se sente uma pessoa importante, poderosa, que às vezes está cheio de do poder de Deus, de tal maneira que ele nem precisa de oração. E por isso que o título do livro, Super Crentes. Paulo, meus irmãos, ele não se via, ele não se sentia um super crente. Ele se sentia um homem tão carente, tão necessitado de oração, ao ponto dele dizer: irmãos, orai por nós, orem por nós. E eu queria nessa noite dizer para você que mesmo que você se sinta um cristão forte, se você se sente um crente assim, revestido do poder de Deus, eu quero dizer para você que você, embora seja uma pessoa que tem um certo tempo no Evangelho, se sinta um cristão amadurecido, tenha maturidade espiritual, mas tenha humildade para dizer: irmãos, orem por mim, orem por mim. O crente que se sentir mais forte e resistente
que julgue que não precisa de oração, ele está tão fraco quanto aquele que nem ora ou que não cultiva uma vida de oração. Ele deve estar sempre em constante oração. Lembra-se que o próprio Paulo aqui nessa epístola, pastor Antônio Júnior leu para vocês, ele diz: orai sem cessar, no versículo 17 do capítulo 5. São recomendações que Paulo deu ênfase para que ninguém se sentisse desnecessitado, se é que a gente pode dizer, que não precisasse de cultivar uma vida de oração, ou não precisasse de cultivar uma vida espiritualmente falando, fortalecida pela palavra. Então Paulo recomendava: orai sem cessar, orai e vigiai. O espírito na verdade está pronto, mas a carne está fraca, disse Jesus. Alguém já disse que o crente ele deve começar o dia orando, quando se levante da cama, do seu leito, e ele deve só terminar a oração quando ele for voltar ao leito, dizendo amém. Aí você diz assim: vai passar o dia orando? E não vai fazer nada, vai começar a oração de manhã, quando o dia amanhece, e só vai dizer o amém quando for para o leito? Irmãos, você está em espírito de oração, não quer dizer que você esteja de joelhos, de olhos fechados e com as mãos postas para o céu. Você pode estar dirigindo o seu carro, você pode estar numa fila de uma casa lotérica para efetuar um pagamento, dentro de um coletivo, dentro de um metrô, viajando no avião. Você pode estar na feira, você pode estar comprando pão na padaria e estar em espírito de oração. Quando vai atravessar a rua: Jesus, me guarda nessa travessia. Você está orando. Você está fazendo a prova: Senhor, me abençoe nesta prova para que eu seja bem sucedido. Você está fazendo uma caminhada. Muita gente que está fazendo o seu Cooper, naquela hora você deve estar em espírito de oração. Esse sentimento de oração que Paulo fala aqui, ele lembra o que Jesus falou: vigiai e orai sem cessar. Não quer dizer que você vai ficar de joelhos o dia todo lá, de mãos postas, orando, não. Você pode estar orando, dirigindo, andando, caminhando, seja qual for a circunstância em que você se encontre. Então, no versículo 26, continuando, Paulo dá uma outra recomendação. Ele faz uma outra recomendação: saudai todos os irmãos com ósculo santo. Aqui eu quero parar um pouquinho e explicar para os irmãos o que significa ósculo santo. O povo do Oriente, ou todos os habitantes daquela região do Oriente Médio, principalmente judeus e árabes, os árabes principalmente, eles têm o hábito de se beijarem. Não é mulher com homem, nem homem com mulher. Os homens beijam a face direita e a face esquerda. As mulheres e os homens também. Isso é o que eles usam como tradição, como hábito, que é normal e é comum. E isso tornou-se também uma prática entre os cristãos, quando eles estavam reunidos, quando eles estavam na casa do Senhor, no caso, nas sinagogas, eles tinham o hábito de fazer o ósculo santo. É um costume que eles tinham, e ainda hoje você, por isso, às vezes você está assistindo um documentário, estão lá dois árabes se encontrando, e eles beijam a face do lado direito e de face esquerdo. É um hábito, é uma cultura entre eles. Agora, vejam que há também outras coisas que acontecem em relação a determinados hábitos. Por exemplo, havia o hábito de lavar os pés. Por que se lavava os pés naqueles dias? É que quando o viajante estava peregrinando, inclusive Jesus chegou na casa de Simão Curtidor e foi lá, a Maria Madalena foi lavar os pés de Jesus com nardo puro, depois enxugou os pés de Jesus com seus longos cabelos. Era um hábito. O hóspede, quando chegava numa residência, ele era recepcionado assim. Ele vinha cansado de viagem, os pés empoeirados, as alparcas vinham muito empoeiradas. Então era uma maneira cortês de receber aquele viajante, aquele hóspede. Então lavava os pés, já tinha uma bacia com água, lavava. Maria Madalena transformou
substituiu a água pelo perfume de nardo puro. Judas até censurou porque ele era um desperdício. E Jesus disse: olha, os pobres sempre têm desconforto, porque ele havia dito: por que não distribui isso com os pobres? Depois Jesus repreendeu, disse: os pobres sempre têm desconforto, mas a mim nem sempre tem desconforto. Essa mulher fez uma boa ação, e onde for pregado este evangelho será lembrado em memória sua, como hoje à noite eu estou fazendo essa citação. Então lava-pé era um costume também tradicional, não é? Havia também, além do ósculo santo, as mulheres, né? Inclusive Paulo escrevendo 1 Coríntios capítulo 11, fala que as mulheres deveriam usar cabelos longos, porque os seus cabelos crescidos foram dados em lugar de mantilha ou de véu. O véu da mulher é os seus cabelos compridos, longos. Porém, isso que eu estou citando para você, o ósculo santo, lava-pés, uso do véu, transformaram essas tradições culturais da época, transformaram isso em doutrina. Então tem seitas aqui no Brasil que praticam isso aqui. Você já deve ter ouvido falar, a igreja do véu, né? Já devem ter ouvido falar, igreja do lava-pé, igreja que faz isso. Isso aqui eram hábitos, costumes, tradição entre aqueles povos. Mas hoje não há necessidade da gente transformar isso em doutrina, uma tradição transformada. A Igreja Católica fez isso, estudamos isso aqui durante o mês de outubro, sobre as indulgências, os dogmas da Igreja Católica, que foram todos enxertados na igreja, depois até o século XV, em 1517, depois da Reforma Protestante. Isso tudo foi considerado que não era preciso se fazer aquelas indulgências, nem nada daquilo. Então não é preciso hoje uma igreja ter alguém para lavar os pés. Você usa seus pés estão calçados, os homens usam meia, e quando não tem muito aceite tem um chulé medonho, né? Então não é preciso. Naquela época as ruas não eram, no Oriente não eram calçadas, não havia asfalto, era estrada empoeirada. Quando o viajante chegava, os pés estavam todos sujos de muita terra. Então era uma maneira de usar cortesmente o viajante, o hóspede. Hoje não é preciso isso, nem lava-pé, nem a mulher usar o véu. Paulo diz que o cabelo foi dado em lugar de mantilha ou de véu, capítulo 11, Paulo escreve isso aos Coríntios. Agora eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a questão do ósculo santo. O ósculo santo, irmãos, é uma coisa que pode acontecer de forma muito natural. Por exemplo, eu não vou citar o nome do pastor, né? Mas uma vez um pastor pregou aqui na igreja, isso faz algum tempo, não faz muito tempo. E quando terminou o culto, ele chegou na minha testa e deu um beijo na minha testa. Um ósculo santo. Não é habitual a gente ver isso acontecer, mas se acontecer, é uma coisa normal. Não devemos transformar isso numa doutrina. A igreja do beijo, a igreja do véu, a igreja do lava-pé, não existe isso, irmãos. Não existe. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para um fato que aconteceu quando Jesus foi preso. Vocês conhecem a história. Judas havia acertado, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 47 em diante. E ele havia dado uma senha para que os soldados, quando fossem prender Jesus lá no Getsêmani, ele disse: aquele a quem eu beijar, esse é o Cristo, a ele prendei-o. E quando ele se aproximou, estavam os apóstolos com Jesus, e Jesus, entre eles, a primeira pessoa que ele se dirigiu foi a Jesus. Por que foi a Jesus? Porque, segundo o costume, o beijo, que era diferente do ósculo santo, o beijo era diferente. O beijo era dado por o discípulo ao mestre. E como Jesus era o mestre, então ele se dirigiu a Jesus e deu um beijo. Só que aquele beijo foi o beijo da traição, porque Jesus, inclusive, na mesma hora disse: Judas, como é que você com um beijo trai o filho do homem? Aquilo não foi um ósculo santo, foi beijo mesmo, certo? Então, irmãos, o que eu queria dizer com isso é que o beijo pode hoje ser usado
como algo de traição. Eu estava preparando esse estudo e tenho que dizer isso a vocês. Quantos maridos estão traindo a sua esposa ao beijar uma outra mulher que não é a sua esposa? Quantas esposas estão beijando outro homem que não é o seu marido? Isso é traição. Isso é traição, isso é pecado. Isso termina em adultério. É bom que a gente preste atenção, irmãos, que aquele beijo de Judas é como se fosse uma figura, um exemplo figurativo de muitos casamentos, de muitos casais hoje que estão traindo uns aos outros. Eu conheço muitos casamentos que foram destruídos por causa de um beijo. Por detrás de um beijo veio a traição. Você também conhece. Vamos para o verso 27. E aí Paulo diz assim: conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Eu vou repetir o texto, verso 27. Conjuro-vos, pois, pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Essa expressão conjuro-vos, ela significa o seguinte, ela tem a seguinte significação, o seguinte sentido. O que Paulo está dizendo aqui, esse termo, era uma forma de colocar alguém sobre juramento. Você vai jurar que vai fazer com que essa epístola seja lida por todos os irmãos, todos tomem conhecimento. Esse todos chegou até nós em nossos dias, até aqui, nessa noite. Isso Paulo estava dizendo, conjuro-vos, quer dizer, eu espero que vocês cumpram isso como juramento de fazer e cumprir essa ordem. Onde for lida esta carta, eu exijo que vocês assumam um compromisso, tenham isso como juramento, não negligenciem, não desprezem, façam, tornem público e notório para que todos os cristãos, em qualquer época, em qualquer lugar, aonde estiver a igreja reunida, tome conhecimento disso aqui. Do mesmo modo, como Paulo escrevendo, falando sobre o ósculo santo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 24, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 20, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, Gálatas, capítulo 6, versículo 18, Romanos 16, 16, e Pedro também, o apóstolo Pedro também, no capítulo 5, eu vou ler esse versículo 4, seguia essa mesma linha de pensamento de Paulo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 14, falando sobre o ósculo santo. Ele diz aqui no capítulo 1 Pedro capítulo 5, versículo 14: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Do mesmo modo como ele falava sobre o ósculo santo, que era uma prática entre os cristãos, ele fala também aqui sobre esse termo que nós vamos ver tratando da carta que fosse lida, onde fosse lida, isso era citado por eles. Observassem tudo aquilo que estava escrito no verso 27, e para concluir no versículo 28, ele fala da graça. Então a mesma coisa, as mesmas expressões, as mesmas palavras, as mesmas recomendações, Paulo citou e Pedro também, sobre o ósculo e sobre a graça de Deus. No versículo 28, concluindo, ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Ele fala isso na primeira carta de Timóteo 6:21, 2 Timóteo capítulo 4, verso 22, Tito capítulo 3, versículo 15, Filemon, verso 25, ele fala sobre a graça de Deus, o amor de Deus sendo derramado de graça sobre toda a igreja, sobre todos aqueles que foram alcançados. Então a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. É por isso, irmãos, que todos os cultos que nós terminamos, inclusive tem muitos crentes, tem muitos cristãos que antes que o culto seja concluído com a bênção apostólica, saem.
sem receber a bênção apostólica. E a bênção apostólica começa com a citação da graça de Deus. E a graça de nosso Senhor e o amor de Deus, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Espírito Santo esteja sobre vós. Essa a tríplice bênção apostólica, a qual fala da graça de Deus, sempre evocada e lembrada pelo apóstolo Paulo. A graça de Deus, para que ninguém achasse que você é abençoado, que você foi abençoada ou está sendo abençoado porque você é um bom crente, porque você é um crente pontual, porque você é um cristão exemplar, porque você é uma pessoa que está sempre presente nos cultos que prestamos a Deus. Isso não representa você estar debaixo da graça de Deus. A graça de Deus é que é derramada em nossos corações. Amém? É a graça de Deus que nos atrai a Ele. É a graça de Deus e o seu amor imensurável que nos faz cada dia estarmos mais desejosos de buscar a sua face, de buscar a sua presença, de aprender a sua palavra. Então, é isso que Paulo conclui nesses versículos finais que ele trouxe como recomendações essenciais para a igreja, tão importante para a igreja naqueles dias quanto é importante para nós nesses últimos dias. Fazendo aqui, meus irmãos, as nossas considerações finais, versículo por versículo. No versículo 23, Paulo ele faz aqui uma recomendação para o presente e para o futuro. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está falando para algo presentemente. Ele nos santifica completamente, presentemente hoje, e no futuro Ele nos apresentará inculpáveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 24, aqui apenas uma síntese de tudo que estudamos. Ele fará isso pelo fato dele ser fiel. Por isso que ele diz aqui: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. No verso 25, ele faz esse pedido de oração: orem por mim, oreis por mim, orai por nós. E aqui eu quero fazer um apelo para que vocês não esqueçam de orar pelos vossos pastores, pelo vosso pastor, este que vos fala, pelo nosso pastor auxiliar, pastor Antônio Júnior. Ore por nós. Nós precisamos de ser acobertados de oração pelo rebanho, para que Deus nos dê graça, para que Deus nos dê direção, para que Deus nos dê unção, para que Deus nos dê virtude, para que Deus nos dê direção, para que o Senhor esteja conosco nos momentos de decisões, porque há momentos na vida de um líder que ele precisa muito da direção de Deus para que não tome uma decisão errada, para que não dê um passo errado, para que ele não tome uma decisão e alguém diga assim: mas não era para ter sido feito assim. E se foi feito segundo a vontade de Deus, aceite, não reclame. E ai do pastor que não fizer segundo a vontade de Deus, porque o Senhor vai requerer dele. O rebanho foi confiado ao líder. É por isso que, assim como Paulo fez esse pedido: irmãos, orai por nós. Eu peço nessa noite: orem pelos vossos pastores, orem pelos vossos líderes, orem pelos presbíteros, pelos diáconos, por aqueles que estão investidos de autoridade na igreja. Nós não somos super-homens, nós não somos pessoas infalíveis, nós somos cheios de falhas e defeitos. Precisamos de que vocês nos acompanhem em oração, estejam nos acobertando de oração. E assim como Paulo fez aquele pedido, eu faço nessa noite. No verso 26, que ele faz esse apelo: saudai todos os irmãos com ósculo santo. Quero pedir aos irmãos que ninguém vá se beijar daqui para frente. Se beijar, que eu diga assim: homem como sai, pastor falou sobre o ósculo santo, agora vai fazer isso aqui, presbítero Sidney. Não precisa disso. Esse ósculo santo, meus irmãos, que era praticado, era um ato de afetividade.
Afetividade. Quando você estende a mão para o irmão e dá a paz do Senhor, é um ato de afetividade, de fraternidade, de comunhão. É o hábito que nós temos hoje. A paz do Senhor aperta a mão do irmão. Não é preciso você andar beijando ninguém por aí. Se você aperta a mão, deseja a paz do Senhor, e como alguns irmãos de um tempo desse para cá, quando estão encerrando os cultos aqui, Maranata, que significa Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esta era a senha da igreja nos primeiros dias, que já esperavam Jesus naqueles dias. Então a saudação não quer dizer que você agora tenha que saindo dando beijo aí a 3x4, não se trata disso. No versículo 27, conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. E Paulo está dizendo: tornem essa carta conhecida e lida a todas as igrejas, inclusive como nós estamos fazendo hoje à noite aqui, estudando esta palavra. E finalmente, 28, a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Não tem coisa melhor do que você estar debaixo da graça de Deus. Amém? Não existe, irmãos. O que nos faz sentirmos firmes, seguros, tranquilos, cheio de paz, mesmo que você esteja ao redor, uma guerra se degladiando contra você, você está com paz interior. Isso é graça de Deus. Eu estou ameaçado até de ser morto, eu estou acometido de uma doença incurável, não tem jeito, mas você está com paz. É a graça de Deus sobre a sua vida. É a graça de Deus lhe dando uma condição que você, sem ela, não teria esse comportamento de estar tão tranquilo, cheio de paz e se sentir seguro nos braços de Jesus. Espero em Deus que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado. Desejamos a todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. És orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim, és um raio de luz entre as sombras, és a alfombra suave e fiel, és o manto azulado do espaço, és o braço que me une ao céu, és o sonho ideal da poesia, que irradia na rima do verso, na cantora do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o berço que embala o que nasce, és a face da alma remida, és degrau para a eterna subida, és a vida, meu Deus, és a vida. Fonte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce barulho das águas, do deserto és recanto de paz, tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho,